No ar, o Solo Notícias. Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Hoje é quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Estamos começando agora mais uma edição do Jornal Solo Notícias, levando muita informação e prestação de serviço para você. Lembrando que o nosso jornal vai ao ar de segunda a sexta-feira, aqui pela Rádio TV ABM da Rede Solo de Comunicação. Eu sou o Ronildo Gonçalves e comigo hoje está Carla Félix. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Ronildo. Boa tarde, você ouvinte da Rádio TV ABM. Essa edição de quinta-feira começa agora e você vai ficar muito bem informado conosco. O Solo Notícias. Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid vota pelo retorno das aulas presenciais em Teixeira de Freitas. Câmara aprova projeto de lei que combate supersalários de agentes públicos. Prefeito Jânio Natal se reúne com o ministro da Infraestrutura em Brasília. 8ª edição do Festival Gastronômico de Teixeira de Freitas tem tema e data definidos. Nova rodada do Pronamp deve movimentar 1 bilhão e 600 milhões de reais no Sicob. Isso e muito mais em um minuto. Continue conosco. O Solo Notícias. Programa Cristo, a única esperança. O mundo em desespero. Todos os dias em 3 horários, na Rádio e TV ABM. 6h30, 18 e 22 horas. Uma mensagem de fé e adoração. A apresentação, Pastor Jadilson Moraes. Dorme, sai desta escuridão, aceita o Evangelho, em Deus tem salvação. Caravelas está realizando a coleta de informações para atualizar o cadastro e o inventário municipal. Essas duas ferramentas são importantes para mapear o trade turístico, que inclui hotéis, pousadas, lanchonetes, agências e empresas de transporte e passeios turísticos. O envolvimento dos representantes desse setor é fundamental para organizar e fortalecer o turismo de Caravelas. Faça parte desse momento histórico. Nosso município precisa de você. Colabore. Participe! A pandemia está aí, mas logo vai passar. E quando isso acontecer, os turistas vão preferir destinos mais preparados, com melhor infraestrutura e mais organizados. Prefeitura de Caravelas. Governo, tudo por você. O Solo Notícias. Seguimos com o Solo Notícias, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. Continue conosco e fique bem informado. Política. O presidente Jair Bolsonaro passou por avaliação médica no Hospital Vila Nova Star e continua internado para tratamento clínico. Ele chegou no início da noite de ontem em São Paulo, transferido do Hospital das Forças Armadas em Brasília, onde foi atendido pela manhã após sentir fortes dores abdominais. Confira. Eu estou aqui na frente do Hospital Vila Nova Star, onde o presidente segue internado desde ontem à noite. Ele foi diagnosticado com obstrução intestinal. Em boletim médico divulgado na noite de ontem, a equipe médica descartou, por enquanto, qualquer intervenção cirúrgica e o presidente receberá tratamento conservador, à base de medicamentos e de procedimentos não invasivos. O presidente chegou aqui nesta unidade na noite de ontem, por volta de 7 horas da noite, depois de ter passado o dia internado no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, onde passou por exames e alguns procedimentos. O boletim médico é assinado pelo médico Antônio Luiz Macedo, cirurgião-chefe, e sua equipe. Não foi informado por quanto tempo o presidente Jair Bolsonaro ficará internado por aqui. Ontem, em coletiva no Palácio do Planalto, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, comentou sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Vai ser submetido a testes para ver se é necessário a cirurgia de emergência ou não. Vai com o Dr. Macedo, que é o médico dele, desde a época da primeira facada, que ele vem tendo decorrências, né, são 3 cirurgias que ele já teve e talvez precise da 4ª cirurgia. O Solo Notícias. Saúde.
Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid vota pelo retorno das aulas presenciais em Teixeira de Freitas. E na reunião de terça-feira, 13 de julho, os membros do Comitê de Gerenciamento de Crise da Covid de Teixeira de Freitas votaram a favor do retorno das aulas presenciais no município. A decisão, no entanto, está ligada à avaliação da sinaleira de risco e do seguimento de diversos protocolos que já foram definidos. O diretor de Vigilância em Saúde, Sandro Calef, explicou que a decisão do comitê é condicionada a esses fatores, abre aspas. Esta é uma decisão muito complexa que envolve diversos setores, tanto do setor público quanto privado. Fecha aspas, disse Sandro. E o prefeito de Teixeira de Freitas, Dr. Marcelo Belitardo, aponta que o interesse da gestão é pelo retorno das aulas, mas de maneira segura e com o apoio do comitê. A secretária de Educação e Cultura, Regiane Schweit, destaca as ações que estão em andamento para garantir um retorno seguro. Segundo ela, a pasta está fazendo a manutenção nas estruturas das escolas. Com verba federal e recursos próprios, foram conquistados os EPIs adequados. Será feita toda a sinalização indicada e o planejamento para que no momento de retornar haja segurança para os servidores e alunos. A gestão ressalta ainda que as aulas deverão retornar em formato híbrido, com momentos presenciais e à distância, e sem obrigatoriedade, ou seja, os pais que não se sentirem seguros para enviar os filhos não serão penalizados por isso, mas deverão continuar retirando as atividades impressas nas escolas. Já foi ofertada também a vacina para os trabalhadores da educação, conferindo ainda mais segurança para este momento. O prefeito de Teixeira de Freitas e a secretária de Educação ainda estão alinhando alguns protocolos para poder anunciar a data de retorno oficial e a maneira como se dará esse retorno em relação às turmas, tanto na rede privada quanto na rede pública. O Solo Notícias. Um país com dimensões continentais precisa de grandes soluções de inteligência territorial, unindo a expertise de quem sabe mapear os territórios com a tecnologia de quem sabe operar a transformação digital. O SERPRO começou as entregas do sistema Titula Brasil. O INCRA ganha uma ferramenta que agiliza seu trabalho de fazer com que milhares de documentos titulatórios sejam expedidos. Isso regulariza a situação de cidadãos que ocupam terras da União pacificamente há muitos anos, permitindo que acessem programas de incentivo e contribuindo para o desenvolvimento da região e do país. O Titula Brasil é uma solução com módulos acessados via web e dispositivos móveis. Um projeto elaborado no escritório pode ser demandado para colaboradores via celular, que vão a campo com os planos de trabalho e todos os dados necessários. Ter acesso a tudo isso em localidades distantes, operando uma série de funcionalidades mesmo quando não há internet por perto, é um apoio fundamental para a regularização fundiária do país. Titula Brasil. Fazendo chegar o título a quem tem direito à terra. Feiras livres de todo o país estão se preparando para a retomada das atividades. Mas, para respeitar o distanciamento social, é preciso se adaptar aos novos procedimentos de segurança e higiene. Até os hábitos de atrair a freguesia no gogó e oferecer amostras de alimentos para degustação têm que ser suspensos por enquanto. Deixe os preços à vista e arredonde valores para evitar o troco. Feiras livres devem ser realizadas em ambientes ao ar livre ou em espaços cobertos bem arejados. A força para recomeçar está em cada empreendedor e o Sebrae está presente nessa retomada para ajudar você a cuidar da gente. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O Solo Notícias. Saúde. Tem mais vacina contra a Covid-19 chegando ao Brasil. Até o fim deste mês serão entregues 40 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunizações e mais 60 milhões de doses chegarão em agosto. Confira.
O Brasil conseguiu antecipar a chegada de 8.800.000 imunizantes da Janssen e da Pfizer para julho. A informação é do ministro da Saúde, que em audiência na Câmara dos Deputados lembrou que só para este mês o Programa Nacional de Imunizações vai entregar 40 milhões de doses, em agosto outras 60 milhões. Acelerar a campanha de vacinação é a chave para conter o caráter pandêmico dessa doença. Só nesta quarta-feira foram entregues ao Programa Nacional de Imunizações 800 mil doses da Coronavac e quase 925 mil da Pfizer. O governo vai enviar ainda, nas próximas 48 horas, aos estados e ao Distrito Federal, 4 milhões de doses da AstraZeneca para reforçar a imunização de pessoas que moram em regiões de fronteira. E para incentivar a vacinação, Marcelo Queiroga, que é médico, vacinou no Distrito Federal os ministros da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, das Comunicações, Fábio Faria, e da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Os resultados vocês já veem, né? Diminuição do número de casos, menor pressão sobre o sistema hospitalar e a redução dos óbitos. O Solo Notícias. Política. Câmara aprova projeto de lei que combate supersalários de agentes públicos. A Câmara dos Deputados aprovou na terça-feira, dia 13 de julho, o projeto de lei de combate aos supersalários dos funcionários públicos. O texto regulamenta quais tipos de pagamentos podem ficar de fora do teto do funcionalismo público, aplicando-se a servidores civis e militares, magistratura e detentores de mandato. Por causa das mudanças, a matéria retornará ao Senado. A matéria foi relatada pelo deputado federal Rubens Bueno. De acordo com o substitutivo aprovado, 30 tipos de pagamentos são considerados indenizações, direitos adquiridos ou ressarcimentos. No entanto, há limites geralmente relacionados à remuneração do agente público. As regras se aplicam aos agentes públicos de todas as esferas do governo, federal, estadual, distrital e municipal, e a todas as esferas do poder executivo, legislativo e judiciário. Os supersalários são compostos dos chamados penduricalhos, que permite que funcionários recebam vencimentos de até 1,2 milhão de reais por mês líquidos, ultrapassando o teto remuneratório para todos os servidores, equivalente ao salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta que acaba com os supersalários estava em análise na Câmara dos Deputados desde 2016. O relator apresentou relatórios 2 anos depois, em 2018, e, desde então, estava parado. Agora foi aprovado pelos deputados e retornará aos senadores. O Solo Notícias. Evite aglomerações e também lave as mãos bem. Todo mundo reclamando, não pode ser desse jeito. Cuide bem de você, cuide do outro direito. Tira a máscara do queixo, tira a máscara do queixo, tira a máscara do queixo, tira a máscara do queixo. Tira a máscara do queixo, saúde. Tira a máscara do queixo, saúde. Tira a máscara do queixo, saúde. Tira a máscara direita. Cubra seu nariz e a boca. Lave bem as mãos com água e sabão. Prenda a máscara atrás da orelha. Descarte com cuidado a máscara usada. E nada de aglomeração, viu? Use a máscara direito, tire a máscara do queixo. Use a máscara direita. Tira a máscara do queixo. Use a máscara direita. Tira a máscara do queixo. Use a máscara direita. Tire a máscara do queixo. Tira a máscara do queixo. Oxe, qual foi, manhã? O Brasil, como nenhum outro país, possui matriz energética limpa e pode expandir a sua produção agropecuária, mantendo a vegetação nativa e áreas de proteção ambiental. Enquanto nos grandes países, a média de áreas preservadas é de cerca de 3%, no Brasil, ela chega a 61%, incluindo matas e florestas nas unidades de conservação e reservas indígenas. Para saber mais, empreender e aproveitar as oportunidades da agropecuária brasileira,
Acesse agricultura.gov.br. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Brasil. Ordem e progresso. O Solo Notícias. Economia. O governo prevê um crescimento para a economia brasileira de 5,3% em 2021. O dado faz parte do boletim macrofiscal divulgado nesta quarta-feira. O boletim também informa que, por conta do reaquecimento do setor econômico, a inflação oficial do país deve fechar esse ano em 5,9% acima do teto da meta definida pela equipe econômica. Confira. A economia brasileira deve crescer neste ano 5,3%. A projeção é do Boletim Macrofiscal, divulgado nesta quarta-feira. A nova estimativa é maior do que a de maio, que indicava crescimento do PIB de 3,5%. Segundo o Ministério da Economia, os dados revelam que o avanço é mais positivo na atual recuperação do que em outras recessões do passado. Para o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, a continuidade das reformas, o aumento de investimentos privados e a poupança estão entre os fatores que explicam a retomada. Isso é resultado de uma política econômica muito bem embasada em consolidação fiscal e reformas para o aumento da produtividade. Propostas aprovadas no Congresso, como a capitalização da Eletrobras e a concessão de 30 ativos da área de infraestrutura para a iniciativa privada, também contribuíram para a recuperação, segundo o estudo do governo. O boletim ainda destacou a volta do crescimento nos setores de serviços e na indústria, com geração de empregos. Segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, entre janeiro e maio, mais de 1 milhão de novas vagas foram geradas no país. É mais um motivo para nós insistirmos na agenda de reformas econômicas. Quanto mais rápido e de maneira mais consistente avançarmos na agenda de reformas econômicas, mais rápido teremos melhores resultados econômicos. Já a projeção para a inflação oficial do país, o IPCA, é de fechar 2021 em 5,9%, acima do teto definido para este ano, que é de 5,25%. O grupo que mais impactou o IPCA até o momento é o de segmentos monitorados, como o de combustíveis e energia elétrica. Segundo Adolfo Saxida, a crise hídrica e as bandeiras tarifárias nas contas de luz são as responsáveis pelos aumentos nestes setores. A inflação está sendo um fenômeno em todo o mundo. Então, quando você olha Estados Unidos, você olha outros lugares do mundo, a inflação está em elevação em todos os locais do mundo. O Solo Notícias. Extremo Sul. A 8ª edição do Festival Gastronômico de Teixeira de Freitas tem data e tema definidos. E na terça-feira, 13 de julho, aconteceu uma reunião entre empresários participantes da 8ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Teixeira de Freitas, com organizadores, Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e SEBRAE. Durante este encontro virtual, foram apresentadas algumas novas oportunidades ao empresariado, quanto aos prazos que precisam ser estendidos e adequações a serem feitas. E para que o evento aconteça e atinja o público de maneira igualitária e sólida, a equipe de marketing, juntamente com os empresários e demais organizadores, chegou ao consenso que a melhor maneira seria alterar a data do festival. Dessa maneira, fica definido que o evento acontecerá entre os dias 9 e 26 de setembro, com o tema Volta ao Mundo. A expectativa para essa viagem gastronômica é grande e os teixeirenses poderão experimentar diversos pratos de culturas e locais diferentes. Afinal, essa é a essência do festival, trazer diversidade cultural para a nossa cidade. A mudança na data teve como princípio a expectativa de que, com o avanço da vacinação, haverá um público maior e um evento muito mais seguro, pois assim já teremos grande parte da população imunizada. Thaís Cancela, gestora de projetos do SEBRAE, acrescentou que esse ajuste na data também tem como objetivo auxiliar e ampliar ainda mais a oferta do SEBRAE em qualificação para os estabelecimentos.
com tempo de divulgação adequado a todos, inclusive os novatos no festival. O Solo Notícias. Para o SESI, o futuro da indústria passa por soluções para melhorar o desempenho humano e aumentar a produtividade. O Centro de Inovação SESI em Ergonomia desenvolveu um conjunto de soluções participativas para projetos de novas situações de trabalho e intervenções corretivas, com foco nos fatores humanos e na gestão integrada. Tecnologias de ponta permitem a obtenção e análise de dados mais confiáveis e assertivos. Softwares de simulação de ambientes permitem identificar e eliminar os riscos ergonômicos ainda na fase de projeto. O resultado são ambientes de trabalho mais seguros, com menor custo e maior produtividade. O SESI apoia a indústria de todo o país, identifica tendências e desenvolve soluções inovadoras para melhorar a segurança e a saúde do trabalhador. Acesse sempresesisenai.com.br e veja como o SESI e o Senai se preparam para o futuro hoje. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. O Solo Notícias. O governador Rui Costa participa de formatura da primeira turma de tenentes auxiliares na Vila Militar dos Dendezeiros. Confira. A população baiana já conta com os primeiros 102 tenentes auxiliares, promovidos através do projeto de lei número 23.723 de 2020, sancionado em abril deste ano, que propôs a aceleração das promoções nas carreiras dos policiais militares e dos bombeiros militares da Bahia. A formatura foi realizada na Vila Militar dos Dendezeiros, em Salvador. Dividimos essa carreira em 2, mantendo o rito histórico, tradicional, que é o QOA-PM, e abrindo uma nova vertente que a gente chamou de QETA, quadro especial de tenentes auxiliares. Então, com isso, eles já são promovidos, ainda na ativa, porque antes a promoção ocorria só no ato de ir para a reserva. Excelente medida por parte do governo do estado, no sentido de propiciar a policiais militares devotados durante uma vida de 30 anos de serviço alcançarem o oficialato. É como se fosse um verdadeiro sonho. E nós ficamos muito felizes de estar, nesse momento, à frente da corporação. Também foram entregues o campo de futebol recuperado, agora com grama sintética, e a pista de atletismo com nova pintura. Rui autorizou ainda a implantação de equipamentos esportivos em todos os quartéis da Bahia. Ao todo, estão sendo investidos mais de 27 milhões e 600 mil reais em equipamentos esportivos nas unidades da PM e do Corpo de Bombeiros, além da reforma do Centro Pan-Americano de Judô. Em qualquer atividade humana, se o seu ambiente de trabalho é adequado, é valorizado, você melhora a sua autoestima, melhora seu desempenho, e com isso nós vamos propiciando melhores ambientes de trabalho e propiciando que os policiais possam manter o seu condicionamento físico. Foi anunciado hoje, junto com o comandante-geral da Polícia Militar, obra em todos os quartéis da Bahia. Serão feitos campos de grama sintética e também pistas de atletismo em todos eles. O Solo Notícias. Política. Prefeito Jânio Natal se reúne com o ministro da Infraestrutura em Brasília.
Na terça-feira, dia 13/7, em companhia do deputado federal Jonga Bacelar, o prefeito de Porto Seguro, Jânio Natal, esteve reunido com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, para solicitar que seja construída a duplicação da estrada BR-367, que liga Porto Seguro a Santa Cruz Cabralha, o mais breve possível. Essa duplicação é de grande importância para o crescimento turístico da cidade. E diante do ótimo acolhimento recebido, o prefeito Jânio Natal saiu com grande esperança de ter o seu pleito atendido. O deputado Jonga e o prefeito Jânio estiveram reunidos também com o diretor-geral do DENIT, Santos Filho, e com a ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda. O prefeito Augusto Castro participou das reuniões, levando reivindicações do município de Itabuna. E na oportunidade, Jonga e Jânio apresentaram outras reivindicações importantes para o desenvolvimento turístico de Porto Seguro. Economia. Um estudo do Banco Central mostra que as cooperativas de crédito estão cada vez mais presentes na hora de emprestar dinheiro aos brasileiros. Confira. Uma associação de pessoas sem fins lucrativos, com o objetivo de oferecer crédito a seus associados. As cooperativas de crédito têm ganhado cada vez mais espaço no mercado. De 2016 a 2020, a carteira de crédito do setor saltou de 95 bilhões de reais para quase 229 bilhões de reais. Isso representa 5,1% do total do sistema financeiro nacional. O número de associados também cresceu, chegando a 11 milhões e 900 mil em dezembro de 2020, um aumento de 9,4% em relação a 2019 e de 42% em relação a 2016. Do total de associados, 10 milhões são pessoas físicas. As instituições financeiras cooperativas, elas podem hoje oferecer para os seus usuários todo e qualquer produto que é permitido para uma grande instituição universal de varejo. Falo dos grandes bancos públicos e privados. A cooperativa oferece para os seus usuários soluções mais em conta em termos de precificação. A principal modalidade de crédito oferecido pelas cooperativas em dezembro de 2020 foi o crédito rural, com quase 37% do total. Em seguida, vem os empréstimos pessoais, com 30% de participação na carteira. As cooperativas são mais fortes, principalmente nas cidades pequenas do país. Uma das características de cooperativa é relacionamento com o cliente. É o cliente se sentir à vontade, não se sentir intimidado. É a probabilidade dele receber crédito ser maior no caso de uma cooperativa. O Solo Notícias. Economia. Nova rodada do Pronamp deve movimentar 1,6 bilhão de reais no Sicob. Assim como ocorreu no ano passado, o Sicob está apto a operar a nova rodada do Programa Nacional de Apoio à Microempresa e Empresas de Pequeno Porte, o Pronamp. Desta vez, o limite para a oferta de crédito na instituição financeira cooperativa é de quase 2 bilhões de reais. A linha já está disponível desde a última sexta-feira, dia 9 de julho. E de acordo com Francisco Reposse Júnior, o diretor comercial e de canais do Sicob, nas duas primeiras rodadas de Pronamp, o Sicob liberou mais de 2 bilhões em crédito para aproximadamente 51 mil empresas interessadas. A ideia do Sicob é ampliar a oferta aos cooperados que ainda não foram atendidos. O público-alvo do Pronamp é formado por empresas com faturamento de até 4,8 milhões de reais em 2020, com base na Receita Federal. Para este público, são 48 meses para pagar, incluindo-se a carência de 11 meses. Os encargos são compostos por taxa Selic, mais até 6% de juros ao ano. O valor máximo de contratação é de até 30% do faturamento anual informado pela Receita Federal, limitado a R$ 150 mil por CNPJ. Vale lembrar que para este limite é considerado o valor contratado em 2020 em qualquer instituição participante. Acesse nosso site, osolo.com.br, e saiba mais na matéria completa. O Solo Notícias.
Estamos chegando ao final do programa de hoje. Quero agradecer a sua audiência aqui no Solo Notícias. O nosso objetivo é informar com qualidade e prestar um serviço responsável. Esperamos você amanhã, no mesmo horário, aqui pela Rádio TV ABM, da Rede Solo de Comunicação. A dor faz você mais forte, o medo faz você mais corajoso e a paciência faz você mais sábio. Com essa frase, finalizo a minha participação no jornal de hoje. Boa tarde, Jailton Moraes. Boa tarde, Carla Félix. Boa tarde, Igor Soares. Ótima quinta-feira para você. Até a próxima. Excelente quinta-feira. Boa tarde.